mais importante é definir novas premissas que vão, a partir de agora, passar a valer na sua vida. Você vai começar a dizer, eu acredito nisso, eu acredito nisso, eu acredito nisso. Isso está claro na sua vida? Você tem essa clareza? Esse é o primeiro ponto que você precisa se agarrar. Você precisa entender quais são as premissas que você tem hoje, isso é fácil, e depois você precisa estabelecer premissas novas, que você escolhe deliberadamente, e você diz, e você precisa escolher as premissas certas. Você precisa ter a compreensão certa. Uma das premissas minhas, por exemplo, sobre o trabalho é o seguinte: o trabalho é o pilar central da nossa vida. Isso é uma premissa. Essa premissa, ela é muito importante porque ela dá uma conotação. Não estou dizendo que o trabalho é a coisa mais importante, eu estou dizendo que ele é o pilar central. Por quê? Porque em torno dele gira todo o resto. Isso é uma premissa minha. Quando eu defini essa premissa, mudou tudo. A segunda, eu tinha uma premissa que era o seguinte: o pai sempre dizia, todo mundo dizia, trabalho é o mal necessário. Qual é teu ganha-pão? A gente perguntava assim para os amigos, qual é teu ganha-pão? O que tu faz para ganhar a vida? Parecia que o trabalho era um ganha-pão, que o trabalho era um modo de ganhar a vida. E eu mudei essa premissa. Para mim, mudei essa premissa para a premissa: o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma coisa sagrada. Você exerce a sua espiritualidade através do trabalho. O trabalho é um dom, um presente divino de Deus. É através do trabalho que você dignifica a sua vida. Mas não é aquele trabalho, aquela dignificação de sacrifício, de tormento. Não. Então, essas premissas, elas são muito importantes. Você estabelecer as premissas corretas sobre o trabalho, sobre sua carreira. Isso vai mudar todo o jogo. É tão simples. Então, a segunda coisa, a primeira coisa são as premissas. A segunda coisa é a seguinte. Escreva lá. Visão. Visão. O que é visão? Uma vez que você definiu suas premissas, você precisa definir a visão do seu trabalho ideal. Você tem isso. A visão do seu trabalho. Você consegue fechar os olhos agora e ver qual é o seu trabalho ideal? Aquilo que faz vibrar a sua alma? Aquilo que faz você cantar de alegria? Você tem essa visão? Provavelmente não. Sabe por quê? Por causa das premissas que você tem. Essa visão, a sua visão, ela sempre será baseada nas premissas que você definiu no ponto 1. Estou te dizendo, o que eu estou te entregando aqui é uma mina de ouro, tá? Então, se você tem uma premissa de que o trabalho é um mal necessário, que o trabalho é um modo de ganhar a vida, que o trabalho é um ganha-pão, que tipo de visão você vai ter do seu trabalho ou dessa área da sua vida? Então, a visão, ela sempre será baseada nas premissas que você definiu no ponto 1 que eu falei. Você não pode mudar, ter uma visão grandiosa sobre uma premissa de escassez. Então, preste bem atenção. Tudo isso é um processo, é um método, onde uma coisa se conecta com a outra. Te falei isso desde o início. Hoje, se você olhar para a sua visão do trabalho, você está confuso, você está perdido, talvez. Talvez sua visão seja limitada. Por quê? Por causa das premissas atuais que você tem. Entenda isso, você já tem crenças, você já tem premissas sobre o trabalho. Isso você não precisa ir num hipnólogo ou num terapeuta para descobrir. É só você, o que eu penso sobre o trabalho? Eu gosto do trabalho, eu acho o trabalho uma coisa boa. Então é dessas premissas que nasce a sua visão.
Então, se você limitar, se você tiver uma visão limitada, aliás, uma premissa limitada, você limita a sua visão. Então, você precisa desenhar, desenvolver, entender, criar crenças que te levam a um nível mais profundo, um nível mais profundo e que realmente te empodera. Para quê? Para que você possa criar uma visão extraordinária para si mesmo. Essa série de lives aqui, o objetivo é justamente mudar as premissas que você tem. Por isso que eu bato tanto, por isso que eu vou insistindo. Eu ataco de todos os lados, eu te cerco, parece uma matilha de lobos tentando cercar o bisão. Por quê? Porque de uma ou de outra forma, você vai se entregar, você vai se soltar. Você não, as premissas que você tem. Então o que acontece? Você precisa ter essa visão clara, mas você também precisa entender que você vai construir a sua atividade profissional inteira nessas crenças, nessas premissas. Então você precisa encontrar a coragem de tomar a atitude para desenhar uma linha na areia, você faz um risco na areia e você diz, esse sou eu. A partir daqui, esse sou eu. Aqui para trás eu era isso, a partir daqui, isso sou eu. Isso é o que eu acredito, isso é que eu defendo na área do trabalho. Meu Deus do céu, isso é assustador se você fizer isso. Você pode mudar a sua história aqui e agora mesmo para sempre. Mudar a história, não só a sua, a história dos seus filhos, a história dos seus descendentes. Você pode mudar essa história aqui e agora mesmo, só aplicando essas coisas. Quero fazer até, vamos fazer uma atividade aqui, tá? Respire fundo, feche os olhos por um momento, faça isso, pode confiar em mim. Respire fundo, feche os olhos. E imagine-se com o seu trabalho atual. Tire um segundo e se imagine com o seu trabalho ideal. Imagine-se com o seu trabalho ideal. O que você estaria fazendo no seu trabalho ideal? Como você se sentiria no seu trabalho ideal? Imagine os resultados do seu trabalho ideal. Quais são os benefícios do seu trabalho? Talvez você esteja se divertindo na praia, correndo com as crianças, brincando na água com seu amor, quem sabe com seus filhos. Como seria você ir para o seu trabalho ideal? Como seria você voltar para o seu trabalho ideal? Você está feliz? Você está orgulhoso, seguro, pleno? Você se sente energizado e forte? Você tem dinheiro? Você se sente saudável e feliz? Como você se vê agora nesse trabalho ideal? Como é se sentir fantástico? Como é se sentir cheio de alegria? Como é se sentir cheio de reconhecimento, cheio de orgulho, cheio de segurança e vitalidade? Como é? Pense, como é? Mantenha essa imagem na sua cabeça por um momento. Pode voltar aqui. Então, o que você está vendo, o que você viu na sua mente agora, isso é o que você precisa articular e clarificar. Você precisa trabalhar essa visão.
Não, você não precisa ter medo. Articule isso. Você não precisa fazer nada, mas articule isso, clarifique, porque muitas vezes você tem medo de fazer isso. Mas são apenas pensamento na sua cabeça. Então articule, clarifique, tenha isso claro. O que seria? São apenas pensamentos, mas esses pensamentos têm poder. As coisas começam por aí. E uma vez que você tem isso claro, permita-se a escrever isso. Permita-se a desenhar aquilo que você realmente deseja num papel. Escreva isso, desenhe isso, escreva. Nada vai acontecer, isso não é você atrair, isso não é, isso significa clarificar, organizar e clarificar. Começa por aí. Você deve isso a você mesmo. Você merece isso. Você não está aí para ser confuso, para ser perdido. Não, você tem que... Mas depende de você, nós vimos isso ontem. Como é que você entra dentro daquele círculo de influência? Como é que você para de viver dentro do círculo de preocupação? Então essa é a segunda coisa. Eu falei de duas. A primeira são as premissas básicas, premissas fundamentais. Segunda, a visão. A terceira é o propósito. Veja só, as pessoas falam muito em propósito, mas agora nós vamos falar em propósito. Por quê? Porque agora que você já começou a esboçar uma ideia sobre o que você quer na área profissional, agora é hora de definir por que você quer isso. Esse é o seu propósito. O porquê é o seu propósito. É o seu propósito que vai dizer se você vai ou não tornar a sua visão uma realidade ou não. É o porquê. Por que você quer isso? A maioria das pessoas sabe ler, sabe pesquisar, sabe estudar ou não. Você sabe ler, você sabe pesquisar, você sabe estudar ou não? Traçar uma linha de estudo e se especializar nisso. Você seria capaz de fazer isso? Esse é o segredo. Mas é o porquê que vai determinar se você vai de fato fazer isso. O porquê é o seu propósito. Por que eu faço isso? Se você quer alcançar mudanças positivas, mudanças duradouras na sua área profissional ou em qualquer outra área da sua vida, você precisa fazer o seu propósito ser mais forte do que todas as adversidades ou do que todas as tentações que vão inevitavelmente surgir para tentar te tirar do seu caminho. Vai vir tentações, vão vir adversidades, vai ter obstáculos que vão querer te tirar do teu caminho. Mas se você tem um porquê, se você tem um motivo maior do que essas adversidades, o que vai sobressair é o seu propósito, é o seu porquê. Agora, se o seu propósito é fraco, qualquer coisa vai te tirar dos trilhos. Mas se o seu propósito é forte o suficiente, você pode transcender através de qualquer desafio e tirar esse desafio de cena. Mas você entendeu? Começa pelas premissas, passa pela visão, chega no propósito. Tem um detalhe. Quando se trata da sua atividade profissional, muitas pessoas, talvez até a maioria delas, vive sua vida no piloto automático. O que é isso? Tomam as suas decisões baseados, muitas vezes, em pequenos prazeres momentâneos, pequenas alegrias, pequenas distrações, e elas não consideram as consequências que isso vai ter na sua vida futura.
Eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. A coisa mais importante, vou repetir isso, porque repetir até martelar isso na sua cabeça. A coisa mais urgente, a coisa mais importante que você precisa fazer é estruturar a sua carreira profissional. Você deve, a essa altura, já saber que é isso. Entender como, e se você está na carreira certa, você precisa entender como acelerar o processo. Porque quando você entende a relação que existe entre sua atividade profissional e a qualidade da sua vida, até mesmo, não é só a qualidade, mas é até mesmo a duração da sua vida. Quando você se permite tomar plena consciência sobre isso, você vai tomar ação. Você tem que parar de se incomodar. Você tem que entender que tudo na vida é uma troca. Tudo na vida é uma troca. E é responsabilidade sua decidir se essa troca vale a pena. Você sempre está trocando tempo por alguma coisa. Você sempre está trocando dinheiro por alguma coisa. Você sempre está trocando sua energia por alguma coisa. Tudo na vida é uma troca. É responsabilidade sua decidir se essa troca vale a pena. Vale a pena eu dar isso por isso? Vale a pena eu comer uma coisa que me faz mal pela consequência que eu vou ter depois? Você não pode agir no automático. E isso acontece porque você não tem a coisa estruturada. Porque você não tem a visão clara, porque você não tem as premissas estabelecidas. Eu, por exemplo, só cheguei onde eu cheguei, em termos profissionais, porque eu desde muito cedo, eu decidi investir naquilo que poderia render dinheiro para mim. E o que pode render dinheiro para mim? Eu entendi desde cedo que a única coisa que pode me dar segurança é a minha capacidade de produzir dinheiro. Em termos de dinheiro, você tem um certo nível de capacidade de produzir dinheiro. Eu contratei uma pessoa para fazer um serviço da internet, e eu paguei relativamente bem para ela. Ela ganhou um bom dinheiro, mas fez um péssimo trabalho. Ela nunca mais vai ter o meu trabalho ou a minha recomendação. Por quê? Porque tudo é uma troca. Eu não estou satisfeito com o que eu dei, com o que eu recebi em troca. Essa pessoa, ela pode, assim, fazer um trabalho para outro, fazer um trabalho para outro, fazer um trabalho para outro. Mas é um fim de linha. Todo trabalho é um fim de linha. Então, se você quer ganhar dinheiro, isso eu aprendi com o Steve Covey, está nos livros dele. É na capacidade de produzir dinheiro. Qual é a sua capacidade de produzir dinheiro? Não existe outra maneira de produzir dinheiro, de criar dinheiro, exceto pelo seu trabalho, pela sua capacidade profissional. Por isso que eu estou falando isso. Eu sei que ninguém fala disso. Eu sei que as pessoas têm uma conversa muito mais mole, muito mais doce, muito mais mansa. Mas não é o caminho. E aí eu falei 3 coisas, tem a quarta coisa. A quarta coisa é a estratégia. Você precisa ter uma estratégia. Veja bem, você já tem as premissas, tá? Você já tem as premissas, você já tem a visão, e você já tem aqui no meio da visão o porquê. Você já sabe por quê. Você tem a visão, você tem as premissas e você tem o porquê. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma estratégia que te leve aonde você quer chegar. Então você já tem as premissas, que é o que você acredita sobre o trabalho. Você já tem a visão, que é aquilo que você quer. Você já tem o propósito, que é a clareza do porquê você quer aquilo que você quer. E agora? O que você precisa?
Você precisa de estratégia. Pense comigo, quando você fecha os olhos, imagina o seu trabalho ideal. O que é que você vê? Se você não está vendo nada, você não tem a visão. Se você não tem a visão, você não tem, talvez você tenha os fundamentos muito ruins. Agora, se você tem uma visão clara do que você gostaria, se você tem uma visão clara, o que você tem que fazer? Se você não tem a visão, a gente vai ter que resolver isso. Mas se você tem a visão, se você pudesse ter qualquer trabalho, incluindo qualquer valor de ganho mensal, por exemplo, quanto seria isso? Esse é um ponto, essa é a visão. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Onde você está agora em relação a essa visão? Qual é o seu ponto de partida? É muito importante saber qual é o seu ponto de partida. Por quê? Porque a sua estratégia é descobrir o que você precisa fazer para chegar de onde você está hoje para onde você quer chegar amanhã, no futuro. Se você não tem uma visão, você nunca vai chegar lá. Se você tem uma visão e tiver a estratégia errada, talvez você não chegue. Mas se você não tem uma visão, você nem vai ter estratégia. E provavelmente você não tem visão, e provavelmente você não tem estratégia, e provavelmente as premissas que você tem são tão tortas. Eu sei disso, eu falo isso assim porque eu tive isso. Não estou generalizando, talvez você esteja com tudo alinhado e esteja voando para o céu é o limite, mas aí você também sabe que é assim, aí você está aplaudindo, dizendo exatamente isso. O que é a estratégia? A estratégia é você ter um plano de ação claro que você precisa tomar para eliminar a distância entre onde você está hoje e onde você está amanhã. Qual é a receita para a visão que você quer criar? Esse é o detalhe. Então, o quarto ponto é definir a sua estratégia. Escreva isso. E quando se trata de criar uma estratégia, existe uma série de questões que a gente precisa levar em conta. Muitas a gente já viu nas lives anteriores. E elas precisam estar claras. Você precisa conhecer o seu perfil pessoal, seus pontos fortes, suas características inatas. Você precisa conhecer seu talento. Você precisa conhecer a sua paixão. Essas coisas você precisa conhecer. E aí vem essa pergunta, você conhece o seu perfil pessoal, você tem se observado, você tem se analisado, você tem se estudado? Porque quanto mais claro o seu perfil pessoal, mais fácil e acertado vai ser definir essas suas estratégias. Tudo isso são coisas que você precisa fazer. Sem isso, fica tudo muito confuso. Fica tudo muito confuso. Então, o que eu falei? Como é que você estrutura a sua carreira profissional? Você primeiro precisa fazer uma análise profunda das suas premissas fundamentais, que são as crenças que você tem. Você precisa, segundo ponto, criar uma visão muito clara. Terceiro ponto, você precisa definir o seu propósito. Por que você quer isso que você quer? Se você quer isso por causa do falso eu, tudo bem. Só que não é o caminho. A gente tem que olhar isso mais profundo. Porque senão isso lá na frente vai te trazer problema. E por último, você precisa ter as estratégias claras. Você tem tudo isso claro na sua vida? Deixa eu te perguntar, você tem isso claro na sua vida? De fato? Você entende agora por que as pessoas têm tantas dificuldades de ganhar dinheiro? Que ninguém ensina isso. As pessoas não pensam sobre isso. Agora,
Preste bem atenção, eu disse que tudo é uma troca. Se você tirar um período, se você tirar 60, 90 dias, vamos supor 90 dias, 60, 90 dias. Se você tirar para definir tudo isso, você já pensou os resultados que isso vai trazer para a sua vida a curto, médio e longo prazo? Já pensou? Eu te falei que talvez seria a live mais importante da sua vida. Por quê? Tu já pensou, se tu tiver claro as suas premissas, você tem a visão clara, você sabe por que você quer essa visão e você desenha um propósito claro, aliás, uma estratégia clara para o seu propósito, você já pensou sobre isso? Você deve pensar. Porque você não, na verdade, assim, ó, não quer te assustar, porque isso é libertador quando você enxerga uma coisa que você não enxergava antes, mas eu preciso te dizer que você não tem muita saída. Você vai precisar fazer isso se você quiser ganhar dinheiro e ser bem-sucedido. Você vai precisar fazer isso. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Quanto tempo a mais você quer perder com isso? Quanto tempo a mais você vai ficar embromando, procrastinando? Você precisa ter isso. Eu te digo, faça isso, que o resto é simples. Mas você precisa fazer isso. E fazer isso é uma coisa maravilhosa. Porque é desenhar o projeto. Como é que você se sente quando você faz o projeto para a casa dos seus sonhos? Como é que você se sente quando você cria um projeto para o seu casório, para o seu casamento? Como é que você se sente? Hã? É a mesma coisa. Fazer isso é uma coisa maravilhosa. É uma coisa divina, é a sua vida. O que mais tem de mais importante do que você sentar e planejar uma das áreas mais importantes da sua vida? Isso faz sentido ou não? Então, fazer o quê? Você estabelece nos seus pensamentos, primeiro a sua premissa, depois a sua visão. Uma vez que você tem a sua premissa e a sua visão, você tem que refletir sobre seu propósito. E por fim, você faz a sua estratégia. E como isso é maravilhoso você ter isso tudo claro. Como isso é divertido, isso é um joguinho que você faz, um jogo, mas é o jogo da sua vida. Você está entendendo isso? Então o que eu quero que você entenda, tá? Se você conseguir fazer isso, numa área tão fundamental como a sua atividade profissional, veja, você vai passar mais tempo no seu trabalho do que em qualquer outro lugar. Então você tem que fazer isso um lugar perfeito, um lugar... E é isso que você tem que fazer. E se você fizer isso, isso muda completamente o seu jogo. Mas completamente. É assustador quando isso acontece, como que a sua vida se encaixa. Então você precisa suporte a uma visão convincente para o seu futuro. Esse é o segundo ponto, essa visão real e convincente. Aí você precisa um propósito forte, entender o porquê que está atrelado a essa visão, e depois você traça as estratégias que vão lhe ajudar a chegar lá. Eu fiz isso na minha vida. E se você fizer isso, você vai transformar a sua vida de maneiras que você não consegue nem imaginar agora. Você não consegue imaginar o quanto e a rapidez com que o dinheiro vai aparecer, o reconhecimento vai aparecer, a sua relação consigo mesmo vai melhorar.
E você já deu o primeiro passo. Você já está no caminho agora. Você já está aqui. Você já entendeu isso. Isso é fato. Isso você já sabe agora. E aí você pode se perguntar o seguinte, cara, isso é fácil falar, mas como a gente faz isso? Como que eu faço isso? Como é que eu defino as premissas? Como é que eu defino uma visão coerente que não seja uma ilusão? Como é que eu faço isso? Você pode fazer tudo isso sozinho. Eu não fiz, eu tive a ajuda do Valdir Binchen. A gente trabalhou isso, ele fez isso até com a família dele. O Valdir Binchen é pai da Gisele. Eu tive, em alguns momentos, eu pude acompanhar muito de perto. Ele tinha um quadro branco na sala dele, no escritório, em Horizontina, onde eles moravam. Eu lembro como se fosse hoje, tinha um quadro branco, ele desenhava lá os pontos. Então, eu tive essa oportunidade e eu sempre fui muito privilegiado. Isso é uma coisa inata em mim. Eu sempre fui muito privilegiado de absorver o conhecimento, de não perder a oportunidade de aprender coisas com pessoas e em lugares que eram coisas incomuns. Quando eu via uma pessoa como o Valdir, eu dizia, não, eu preciso aprender tudo. Então, tudo que ele falava, eu assimilava. Tudo. Tudo que ele falava, eu assimilava. Então, você pode descobrir esse processo todo por si só. Você pode, eu te dei as coordenadas já. E estou te ensinando há 22 dias e pode ter certeza, eu vou ficar mais... Hoje são 22, vou ficar mais 13 dias. 35 dias ensinando tudo que eu tenho, entregando como estou entregando agora. Nós vamos tocar firme até o último dia. Então você pode tentar descobrir tudo isso por si só, ou você pode buscar a ajuda de alguém, como eu fiz. Mas aí vem a pergunta, quem? Porque tem muita gente que ensina coisas erradas. Elas não têm a visão do todo, elas pegam uma coisa de um livro, um capítulo, e elas ficam falando, mas elas não têm a visão do todo. Cara, nós estamos falando há 22 aulas sobre como ser bem-sucedido e como ter dinheiro. E não faltou conteúdo. Estou abrangendo isso de todos os lados. Então o que acontece? Você pode buscar ajuda de alguém, mas quem? Quem verdadeiramente sabe dessas coisas? Quem tem know-how para te ajudar? Eu parei de ensinar isso há mais de 8 anos. Eu já treinei muita gente, isso que eu estou ensinando para vocês. Já sentei com muita gente para traçar as premissas, para trabalhar ponto por ponto. Eu já trabalhei muitas pessoas. Vamos desenhar uma visão, porque, preste bem atenção, a tua visão não é a minha visão. E são coisas muito singulares, muito individuais. Então você tem que ter um feeling, um know-how muito forte para isso. Então eu já fiz muito isso, criar estratégia, como é que você vai chegar até onde você quer chegar? Eu já fiz isso com o jogador de futebol. Só que eu parei de fazer isso. Eu hoje trabalho muito mais, um tema mais intenso, que eu acho que é mais raro, que é essa questão da distinção entre o falso eu e a essência. Eu acho que a humanidade precisa disso. Só que, como eu disse ontem, tem muitas, e talvez você seja uma delas, tem muitas e muitas pessoas que durante essas lives começaram a ficar inquietas, a se perturbar com tudo que elas viram depois de anos e que não combina com aquilo que elas viram e elas não tiveram os resultados que elas querem.
E aí elas começam a perguntar, nossa, eu quero comprar. Eu quero comprar, eu quero que tu me ajude, me dá uma mentoria, eu tenho dinheiro, eu posso te pagar, mas eu não faço isso, tá bom? Eu não faço isso, de dar mentoria particular, eu já fiz isso, eu não faço isso, porque eu acho isso, eu acho que eu posso ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. Então muitas pessoas me pediram um curso sobre isso, outras me pediram as lives para rever. Mas eu tenho o clube dos 5%. Mas mesmo os alunos do clube dos 5% me perguntaram muitos por um aprofundamento para ajudar a estruturar a carreira. E eu não queria mais ensinar isso é sério, eu parei de falar. Mas vocês me comoveram. Sério mesmo. A fidelidade com que vocês acompanham essas aulas, cara, nós estamos há 10, 15 dias sempre com o mesmo número de pessoas, 6.500, 6.700, 6.300. Isso é um povo fiel, vocês são fiéis, e vocês, a maneira como vocês acompanham, a seriedade com que vocês estão assimilando isso, muitas vezes tarde da noite. Então, para mim, vocês são um grupo que enxerga, um grupo que sabe, um grupo que reconhece de que você precisa dessa transformação na sua vida. Mas vocês também reconhecem que é preciso ter um acompanhamento mais perto, um acompanhamento mais próximo. E como dizer não? Porque, na verdade, vocês já são meus alunos, vocês já são meus mentorados. Ah, nós estamos juntos aqui, eu não sei quando você começou, mas nós estamos aqui há 22 dias, você está aqui há 22 dias comigo. Como dizer não para você? Então eu tomei uma decisão, tá? Fiz isso às pressas, eu reuni a minha equipe e nós montamos um programa completo, tá? Com tudo que você precisa. E eu sei, Black Friday tá vindo aí amanhã. E tem muita gente que vai comprar muita coisa que de repente não compra porque não tem outra opção. Então você é livre para comprar o que você quiser, mas eu quero te dar a minha opção também. Entendeu? Então assim, eu não quero que você, se você vai gastar dinheiro, eu quero que você avalie a minha opção também. E a minha opção é um pacote de ações, tá? Um pacote de ações que eu sei que é isso que você precisa. Eu sei que é isso que vai transformar você. E eu vou ficar junto, eu vou ensinar você passo a passo. Eu mesmo vou ensinar você passo a passo. Para quem pediu e para quem deseja dar esse salto definitivo na vida, vai ter meu acompanhamento, tá? Então, eu quero que você entenda duas coisas. Primeiro, tá? Primeiro, nada vai mudar em relação aos 35 princípios. É pau e pau até o último dia. Estamos combinados? Pau e pau até o último dia. Amanhã você vem aqui, eu tô metendo-lhe conteúdo, tá? Mas para quem quer mais, nós vamos tirar 90 dias para aprender tudo o que é necessário. 90 dias. Nós estamos hoje no dia, olha como é coincidência tudo. Hoje é dia 21 de novembro. O carnaval esse ano vai ser dia 21 de fevereiro. Tá bom? Então, são 3 meses, até o dia 21 de dezembro, até o dia 21 de janeiro e até o dia 21 de fevereiro. Para quê? Para que na virada do carnaval, quando o ano começar no Brasil, você tenha tudo o que você precisa para deslanchar em 2023. Então nós vamos tirar 90 dias para aprender tudo o que é necessário. Primeiro, para estruturar a sua atividade profissional,
estruturar isso e depois para você, preste atenção, primeiro nós vamos estruturar a sua atividade profissional e depois para você poder ajudar a criar a carreira ideal para os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Mas eu tenho uma missão muito maior que essa. Eu disse que eu não ensino mais isso. Então eu quero que vocês me prometam que dessa turma vão sair os 100 maiores instrutores de carreira do Brasil. Eu vou ensinar vocês como fazer isso. Eu vou ensinar você não só fazer isso contigo, mas eu vou treinar você para você ensinar isso para as outras pessoas. Dá para prometer isso? 100 maiores instrutores, do jeito como já tem muita gente falando por aí, gente graúda do marketing digital, não, mudou minha vida e tal. Eu quero que você seja o próximo, entendeu? Só que você tem que fazer isso primeiro com você. Saber e não fazer não é saber. Então, se você sabe, mas você não faz, isso para mim não é saber. Para mim, saber é fazer. Então, você vai fazer isso primeiro para você, depois, se você quiser, obviamente, você vai replicar isso. Você vai ensinar isso tantas vezes quanto você quiser, com quem você quiser. E eu vou te autorizar a fazer isso. Você não vai estar me copiando, me plagiando. Eu, na verdade, eu vou te entregar um manual de instrutor para você seguir. Então imagine o dinheiro e todos os benefícios paralelos que você vai ganhar por ter, primeiro, a sua carreira alinhada, tá bom? Veja o quanto isso vai te trazer a longo prazo, mas veja também o benefício de você poder ajudar os seus filhos a estruturar a carreira deles. Não deixar eles correr para tudo que é lado, não orientar eles de maneira errada e depois você tem que lidar com os problemas. Mas fazer com que eles sejam verdadeiramente bem-sucedidos e tenham dinheiro usando as características deles. Porque você vai conhecer isso, porque você vai saber como fazer isso. E se você tiver interesse para fazer isso, talvez você não queira, imagina o quanto de dinheiro você vai poder ganhar ajudando outras pessoas a estruturarem a sua carreira ideal. Que isso é uma demanda muito grande, é um nicho de mercado extraordinário. Então, o que nós vamos fazer nos próximos 90 dias? Eu já falei que vão ser 6 ações. 6 ações. Clube dos 5% continua bombando do jeito que está, aulas cada vez mais intensas, cada vez mais transformadoras. Série de lives 35 princípios continua até a última, tirando o seu couro, metendo bala, mas aqui nós vamos estruturar a sua carreira, a sua atividade profissional. Quais são essas 6 ações? A primeira ação, você já sabe. Primeira ação, você vai ter acesso já a partir de hoje às 35 lives da série 35 princípios. E a gente está montando um mapa para você ter um guia, você pode imprimir, obviamente aqui faltam as lives que não saíram ainda, você já vai ter esse mapa e você vai entrar no site lá, é uma área VIP. Você entra lá e você já vai ter toda essa configuração, aí você pode escolher por tema, se você quer estudar vida financeira, gestão de tempo, talento, propósito, não é só entregar as lives para você, mas entregar elas estruturadas, entregar elas alinhadas. Você vai ter acesso a isso hoje, para você estudar a partir de hoje, rever, e eu vou te acompanhar nesse processo. Você vai ter essas lives junto com um mapa, dividindo as lives por tema num ambiente exclusivo e interativo. Porque o que acontece? Cara, só essas 35 lives, isso é ouro. Você tem um ano para estudar essas lives, você pode rever elas incansavelmente.
Você vai receber, como eu já falei, acesso a uma página e lá vão estar todas as lives, super bem organizadas, divididas em blocos de conteúdos, e você pode assistir as lives na hora e na ordem que você quiser. E você terá acesso a essas lives durante um ano. Como é que vai ser essa entrega? Vamos fazer entrega em 2 blocos. Primeiro, as 20 aulas você já vai ter acesso hoje à noite. Amanhã já pode começar a assistir, recuperar as aulas atrasadas. E as outras, no dia seguinte ao que elas forem realizadas, elas vão estar lá naquela área privada. Se você não participar, você pode assistir, mas tem que assistir ao vivo. Qual vai ser a segunda ação? A segunda ação é o seguinte: as pessoas gastam muito dinheiro com livro. Em 90 dias você vai ganhar na sua casa esses 3 exemplares. Você vai ganhar esses 3 exemplares. Esse livro aqui é o livro número 3 que mais mudou o mindset do Thiago Nigro. Esse livro aqui. Esse livro aqui é o livro que o Joel J fala o tempo inteiro que mudou a vida dele. E esse livro aqui, as pessoas têm medo de dizer da importância dele. Por quê? Porque ele fala, o poder de manipulação, ele não te ensina a manipular. Ele te ensina como você não ser manipulado. De 15 a 30 minutos de leitura por dia, você consegue ler esses 3 livros durante esses 90 dias. Por que esses livros? Porque eles são um suporte. A maior parte do conteúdo está nesses 3 livros. Esse livro aqui é a Bíblia do empreendedorismo. Não há como... Isso aqui... Quem escreveu um livro sobre as 16 leis do sucesso de Napoleon Hill no mundo? Quem? E essa aqui é uma releitura do Príncipe de Maquiavel, um dos grandes clássicos. Então você vai receber na sua casa esses livros, tá bom? Agora, coisa mais importante, isso aí tá certo quando as pessoas falam o mais importante está por vir, tá? O que isso significa, tá? Você então vai receber os 35 princípios, as 35 lives, você vai receber os 3 livros na sua casa, tá? E 100 pessoas vão ser as pioneiras, as primeiras pessoas, vai ser um projeto piloto para ter o estudo de perfil pessoal. 100 pessoas só, tá? O Valdir não me permitiu fazer mais, mas depois a gente pode ver, mas a princípio só 100 pessoas. E essas 100 pessoas são quem? São as 100 primeiras que vão aderir a esse programa que eu estou lançando agora. Então, parado, se isso te interessar, seja uma das primeiras, se inscreva assim que eu liberar o link para você ter esse estudo de perfil. Estou te dizendo, essa é uma das coisas mais importantes na minha vida. Eu não sei como vai ser na sua. Eu tive pessoas que fizeram isso comigo também e não deram bola. Mas para mim foi uma das coisas mais importantes. Esse é um programa de avaliação pessoal e profissional criado pelo pai da Gisele Bündchen. E ele é sociólogo, ele treinou infinitas pessoas, ele hoje é um senhor nos seus 70 anos, tá? Ele não faz mais esse tipo de trabalho ao vivo e você vai ser uma raridade, entendeu? Qual é o objetivo disso? Fornecer para você pontos de referência sobre o seu perfil pessoal. Esse programa vai te indicar alternativas para mudança e vai te dar propostas para o teu crescimento pessoal. É incrível, se você souber usar, e eu já vou te dizer como você faz isso. Através desse programa, você vai saber coisas sobre você, como se você é um apoiador, se você é um analítico, se você é um catalisador, se você é um controlador, se você é idealista, se você é um protetor, um examinador e um dominador. Isso tudo é importante para você definir a sua atividade profissional. Vai te apontar teus pontos fortes, teus pontos fracos.
tuas áreas de interesse, características herdadas, características adquiridas. É um norte para a sua vida, mas preste atenção. Vou te dizer. Essa forma de acesso a esse programa é de testes, tá? Então, a gente só vai poder fazer isso com 100 pessoas. Foi o que eu falei antes. Então, que isso fique bem claro. Não pergunte para mim como eu posso comprar só isso. Por enquanto, isso não está à venda. Vão ser só as primeiras pessoas a serem analisadas nessa nova fase do programa. A gente vai fazer isso ali pela metade da quinzena de janeiro. Então, até aqui nós temos as 35 lives da série 35 Princípios, 3 livros, A Lei do Sucesso, óbvio que ignoramos, e Poder e Manipulação para Todos, e 100 pessoas, as primeiras que aderirem a esse programa, terão acesso ao estudo de perfil. Quarta ação. Preste muita atenção agora. Eu vou abrir um grupo de mentoria é um grupo chamado O Caminho. O Caminho. Vão ser 12 módulos específicos comigo. O que nós vamos fazer? Nós vamos organizar o conhecimento, todo o conhecimento que você já tem. Se você está assistindo essas lives pesadas, você deve estar cheio de conhecimento já. Nós vamos organizar tudo isso que você aprendeu, tanto fora quanto nessas lives. Eu vou te ajudar nesse programa de mentoria a definir as suas premissas, a sua visão, o seu propósito e a sua estratégia. Isso vai ficar claro, tá? Isso vai estar muito claro até dia 21 de fevereiro. O caminho vai estar claro, vai estar delineado. E durante essa experiência com a mentoria O Caminho, eu já vou avisar, tá? Você vai passar por momentos de pensamento profundo sobre sua própria vida. Não, eu não faço show, eu não faço espetáculo. Para mim isso tudo é como uma universidade, como uma faculdade. Eu ensino, eu estudo, eu faço a pessoa pensar, eu faço a pessoa... a estrela não sou eu, a estrela é você. Eu sou só um mero guia, um mero orientador. Você é a estrela. Tem gente que adora ser estrela. Não, eu não. A estrela é você. É você que é a peça mais importante. A minha responsabilidade é com você. Então não espere espetáculo, não espere pirotecnia, espere muita quebra de cabeça. E eu vou te pedir algumas mudanças em nível bem fundamental. Se você tem medo de mexer numas coisinhas velhas, antigas aí, que estão te segurando lá embaixo, mas você acha, não, isso não posso, não vai dar certo. Porque aí não vai funcionar, é isso que te prende. Então, se você tiver consciência, a capacidade de olhar de cima e dizer, não, eu quero ficar na lama, eu quero ficar na mediocridade, eu quero ficar lá onde eu tô, aí você pode, mas você não pode ficar lá por alienação. Elas controlam o seu comportamento. Você vai adquirir absoluta clareza quanto ao que você quer nessa área da sua vida. Isso eu te garanto. E você vai considerar todas as coisas, todas as possibilidades. Nós vamos trabalhar como nós nunca trabalhamos, eu e você. Mas você quer mudar ou você quer ficar no trololó, na conversa furada? E você, próximo passo também, você vai ter que ter um contato muito profundo com o porquê você quer isso que você quer. Não é só dizer, eu quero uma Ferrari. Por que você quer uma Ferrari? Então, o que acontece? Você vai, depois que você tiver essa clareza de por que você quer o que você quer, aí nós vamos começar a criar um plano de ação que vai definir exatamente o que você precisa fazer para tornar a sua visão
uma realidade, que são as estratégias. E não é a visão de outras pessoas. Você não vai ter uma visão para querer provar algo para alguém. Não é a visão de outras pessoas, não é as crenças de outras pessoas. Não é a motivação de outras pessoas, que isso não é forte o suficiente, e se é, isso é uma coisa rancorosa. Não é a motivação de outras pessoas, ou as estratégias de outras pessoas vão ser suas, você vai fazer isso. E eu vou estar no controle, vou estar no comando. Então você vai ir fundo, mas você vai assumir responsabilidade por essa área da sua vida. Quem sabe vai assumir responsabilidade pela primeira vez. E não porque você não quer, ou porque você é frouxo, ou porque você é covarde, mas porque te falta essa clareza. Agora eu vou te dizer, mesmo tudo isso, você ter clareza, você ter tudo isso, isso ainda pode não ser o suficiente para fazer você agir, para te levar à mudança duradoura e positiva que você realmente precisa. Eu já vi pessoas ter essa clareza e aí não fazer nada. Mas eu também descobri que o motivo que vai te levar a ter sucesso dessa vez, mesmo que você nunca tenha tido sucesso em nada na sua área profissional, o que vai te fazer a ter sucesso dessa vez tem a ver com toda a estrutura que eu montei. E que nós vamos explorar a fundo durante o curso dessa mentoria. Esse conjunto de ações vai te dar clareza, por exemplo, sobre suas virtudes. Nós vamos trabalhar o seu caráter também. Porque muitas vezes a gente tem um caráter... Eu tive um caráter meio podre. Que a gente vem... Ninguém nos ensina essas coisas. E aí você vai coletando e daqui a pouco você vira meio que um pilantrazinho. Aí você começa a fazer cagada por ali, por lá, e aí quando vê você se convence que você não é uma pessoa honesta, que você não é uma pessoa íntegra. Então esse conjunto de ações, ele vai te dar clareza sobre as virtudes que você quer semear na sua natureza interna. Vai ser um programa bonito, viu? E no final da mentoria, o caminho, como é que eu posso dizer como você vai estar? Você vai estar integrado em uma linha de formas que você nem imagina ser capaz. O que é uma linha de formas? É caráter, é talento, é paixão, é conhecimento de como fazer o que você vai fazer. E essa é a razão. Porque tudo isso vai funcionar para você dessa vez, mesmo que nada nunca tenha funcionado antes. Então a quarta coisa é a minha mentoria. São 12 encontros, 8 encontros eu vou dar aula, eu vou te ensinar, e nós vamos ter 4 encontros intermináveis de perguntas e respostas. Pra gente lapidar, pra gente trocar, vai ser no Zoom mesmo, tá bom? Eu falei que eram 6 ações. A quinta ação, eu me esforcei muito, tá? É sempre difícil, mas eu consegui, eu queria dar pra você o que eu tive. O que é isso? Inédito. Inédito. Inédito não, já fiz isso 2 vezes antes, mas extraordinário, exclusivo. 4 aulas ao vivo com o pai da Gisele, o mentor da Gisele, com a pessoa que estruturou a carreira da Gisele. E a minha também. 4 aulas. Gosto muito do Valdir, conversei com ele hoje, ele está empolgado com o projeto. Primeiro, não sei, porque da outra vez ele assumiu o compromisso comigo, ele teve Covid, teve problemas de saúde, mas ele foi o responsável por me colocar
no caminho. E se ele conseguiu me colocar no caminho, ele vai conseguir colocar você também, ainda mais dentro desse programa. Eu estou dando para você o que eu tive sobre organização de carreira e autoconhecimento com o Valdirzão. Vocês vão amar ele. A simplicidade, uma sabedoria, uma profundidade. 6 coisas. A última coisa é o manual prático do instrutor. O que é o manual prático do instrutor? Como eu falei, uma vez que você se transformar, uma vez que você começar a evoluir, as pessoas inevitavelmente vão vir até você. Elas vão vir até você.